E se tudo der errado? Se todos esses planos, esses projetos, essas escolhas, essas visualizações, essas mentalizações, se tudo der errado? Se a gente não conseguir hoje concluir os nossos objetivos? Essa pergunta sempre passa pela nossa cabeça. Acredito que passa na tua também, porque passa na minha. E é uma reflexão que a gente faz como se o nosso subconsciente estivesse sabotando a gente, né? A gente está ali se sabotando quando vem esses pensamentos, essas perguntas internas que nos trazem medo, que nos geram dúvida, angústia. E se tudo der errado? E se tudo isso que a gente está projetando não for para frente? E é válido essa pergunta, sabe? Essa pergunta é uma pergunta válida. É uma pergunta que a gente não pode ficar nela paralisado. Mas é uma pergunta válida. Mas válida no sentido de refletir assim, e se tudo der errado? Eu estou colocando toda a minha energia, toda a minha força, toda a minha emoção, toda a minha carga de felicidade. E se isso não acontecer? Durante muito tempo da minha vida, eu não pensava assim, eu fazia. Eu fazia para depois pensar. Isso também a gente tem que ter um cuidado, porque a gente precisa se planejar, precisa ter um planejamento, né? E eu acho que a própria lei da atração é isso, sabe? É um planejamento que a gente faz. A mentalização nada mais é do que um planejamento a longo prazo, como se já existisse algo e como seria vivenciarmos aquilo. Para que sim, o nosso subconsciente normalize e tire o medo, e também para a gente ver como seria isso, como viveríamos isso, né? Deus é muito perfeito quando Ele nos dá ferramentas, né? Mas o problema é o medo, o problema é a gente ficar focado nesse medo. O problema é a angústia que gera e que nos faz paralisar, nos faz amedrontar de uma maneira que a gente não consegue fluir. E hoje eu acordei com esse pensamento, sabe? E se tudo der errado? Se tudo der errado, tudo que eu tô mentalizando, tudo que eu tô cocriando, tudo que eu tô colocando a minha energia, a minha fé. E se der errado, Deus? Como que vai ser isso? E eu comecei a refletir, sabe? E pensar. Eu já passei por